Vou colocar para vocês aqui agora e eu vou trazer a linha do tempo, que é importante nas discussões que vocês colocaram para a gente compreender, né, de fato, como foi a elaboração da BNCC. Né? A questão da participação, da forma como foi pensada. Né? Eu sei que a escola tem várias coisas que acontecem da escola e que a gente muitas vezes não dá conta de tudo isso, porque são várias variáveis. E aí eu estou trazendo para vocês a linha do tempo da BNCC para a gente pensar um pouquinho, tá? Como ela foi pensada, como ela foi criada. Então, se a gente traz em 1988, a gente vai falar no nosso artigo 210, porque até então, quem começou em 1987, e aí se tiver alguém aqui que começou lá nesse ano, não tinha nada, não tinha um documento que norteava, era apenas o livro didático que era passado para uma pessoa, para outra e assim sucessivamente. Então, na Constituição de 88, no seu artigo 210, diz lá, o documento prevê uma criação de uma base nacional comum, que seria uma base de conteúdos necessários para a educação básica. Então, observa que ela vem de uma longa data. E aí a gente tem, lá em 96, a LDB, no seu artigo 88, no seu artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino. Então já foi pensada uma estrutura a partir de 88, no artigo 210, para além daquela base de conteúdo, pensar em um currículo, porque até então o que a gente tinha eram referências, matrizes, né, para que a gente pudesse nortear, como a Secretaria do Estado tem, né, e alguns municípios também. Então a gente estava sobre uma medida, sobre um regimento apenas de matrizes curriculares, mas a gente não tinha um currículo. E isso, ao prolongar mais um pouquinho, em 2014, já veio um movimento que já previa no Plano Nacional de Educação, no PNE, que prevê a criação da BNCC, né? Justamente com essas 7 metas aqui. E aí, em 2014, houve um movimento também já para divulgar a questão de como seria, né? Quais os documentos, quais os conhecimentos, quais os conteúdos que estariam na BNCC. Aí, se tratando em matemática, na primeira consulta pública, eu me lembro bem que estava lá, Teorema de Pitágoras, era para ser tirado do 9º ano. E aí a gente que dá aula no ensino fundamental 2, ela era fundamental. Então, a gente pensou assim, na maioria das vezes, aí em alguns encontros aqui no Instituto Anísio Teixeira, no INAT, né, a gente deixou claro que, olha, esse é um conteúdo importante, não pode sair. E aí a gente teria que ficar mais atento a esse movimento das consultas públicas e das divulgações que estavam sendo feitas através do MEC sobre a elaboração dessa base. Mas seguindo aqui, em 2015, né, a gente coloca a mão na massa. Então sai a primeira versão do documento, com mais de 12 milhões de contribuições via consulta pública. E, infelizmente, o nosso estado foi o que menos contribuiu. A nossa participação foi muito pequena, gente. Aí a gente não sabe se foi por a questão da logística, né? Talvez não chegou para todo mundo, a escola muitas vezes estava atribulada em outras atividades, e aí a gente sentiu a falta dessa participação, desse movimento que deveria ser mais intenso, tá bom? E aí a gente segue um pouquinho, em 2016 sai a segunda versão, aí aconteceram alguns seminários, e a Bahia dividiu aí, né, esses seminários para ser representado em vários territórios para poder discutir através do NTE essa segunda versão. Seriam seminários estaduais em todo o país e mais de 9.000 participantes em colaboração dos professores, sendo gestores, coordenadores, toda a rede em si. E quando a gente vem em 2017, a gente observa que sai aí a homologação da parte da educação infantil e do ensino fundamental da BNCC. Observa que não entra aí
ensino médio. Até porque entre 2014 e 2017 surgiu aí a reforma do ensino médio. E aí, gente, a gente precisa separar esses dois momentos. A reforma do ensino médio e o mão na massa da BNCC. Tá? Ficou parecendo que tudo era base. Não. Né? A gente teve um movimento forte que era a reforma do ensino médio. E nesse movimento você viu que o DSRB do ensino médio ele saiu um pouco mais tarde. Onde a gente tem aqui 2018, né? Começa a primeira fase da implementação, onde as redes estaduais constroem e revisitam as referências curriculares à luz da BNCC em regime de colaboração com as redes municipais. Olha, uma vez que o nosso documento, que a base foi homologada, foi pensado agora para a escrita dos documentos curriculares estaduais. No caso, o nosso era o DSRB. Estou dizendo isso porque eu participei desse momento aqui, ó, até 1990, né? A primeira avaliação do SAEB, eu já dei uma entrevista sobre essa avaliação que acontecia às 4 áreas de conhecimento. Participei desses movimentos porque eu estava em momento de formativo também, junto com os meus colegas professores. E também, mais ainda, por ser o redator da área de matemática do DSRB. Então foi uma luta, a gente passou por vários NTS, tivemos algumas reuniões, mas a gente sabe que a Bahia também é muito grande. Então precisava sim ter mais um movimento, mais discussões, mais debates, né, para a gente ouvir um pouco mais. Mas o tempo também foi um tempo, se a gente olhar nessa linha do tempo aqui, que a gente está falando de 88 até 2022, né, foi um tempo que a gente estava discutindo. Então, se passaram aqui vários governos. A BNCC ela não é de um governo só, né? Foram vários governos que deram a sua contribuição. E aí a gente tem aqui em 2019 já, né, a proposta da elaboração junto do currículo referencial municipal, uma parceria com a Undime e a Secretaria de Educação, porque logo em seguida veio a pandemia, que foi o ano de 2020 e 2021. Quem está no município sabe disso, né? Não houve uma parceria da Undime para poder fazer o DSRM da escola dos municípios, porque teve escola do município que participou junto do grupo da Undime, que a gente formou o grupo de GEAS, né? Para discutir cada etapa, cada componente. E aí a ideia que você tinha é, a base traz um documento maior, tá? Era por isso que a base não é um currículo, ela é um documento normativo, onde os currículos referenciais, tanto estaduais e municipais, deveriam se espelhar na BNCC. Depois eu vou dizer mais ou menos o porquê que tem que ser, né? Que é esse olhar que a gente tem que trazer, porque a gente vai alinhar isso à nossa avaliação externa. Porque a matriz da avaliação, gente, do SAEB, ela está relacionada justamente com as habilidades da BNCC. Imagine se o INEP tivesse que construir uma matriz de avaliação baseada em cada DSRM, seria praticamente impossível. Então, como a gente está trazendo a BNCC já como documento normativo, e aí traz um ponto importante que é a questão da equidade, que é a questão daquele conteúdo mínimo que é para ser dado em cada ano. Não é assim? Porque até então a gente não tinha essa referência. Cada escola atirava para um lado. E hoje o aluno que sai daqui, que vai para São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, para qualquer lugar, ou de um município para o outro, a gente tem lá os conteúdos mínimos, as habilidades mínimas que é para ser dado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. E esses conteúdos e a alocação de cada um deles tiveram participação nas consultas públicas, né? Eu me lembro bem que a gente teve praticamente um mês inteiro em 2014 para participar dessa consulta pública da primeira versão. A mesma coisa da segunda versão, antes de sair a versão final, para a escrita do DSRB. E aí, 2020 e logo em sequência 2022, né? A BNCC aí deve estar nas escolas a partir deste ano. E aí traz essa discussão que em 2020 a gente veio com a pandemia.
né, o DSRB estava pronto e 2020 e 2021, se vocês se lembram bem, quem estava nos municípios aí, teve município que construiu também o seu DSRM junto com o movimento do DSRB. Eu não sei se aconteceu algum município aqui de vocês terem feito isso. Outros não, aconteceram justamente no período da pandemia. Porque logo em março de 2020, né? Lembra? Depois do carnaval? Aí a gente recebeu essa notícia, a gente até achou que seria algo passageiro, mas não foi. E aí a gente ficou 2020 e 2021 praticamente com aulas online, aulas remotas, e retomando agora em 2022. Eu estou trazendo essa linha do tempo que é justamente para esclarecer um pouco, tá? Porque a ideia que se tem por trás dessa discussão da linha do tempo e focando na ABNCC, ela não traz tudo, ela não vai resolver todos os problemas. Caberia os documentos curriculares estaduais, no caso do DSRB, depois os municipais do DSRM, trazer a especificidade de cada município. Então ainda está em formação, né? A cada 5 anos a gente vai ter que revisitar, reformular, e aí a gente já vai levar em consideração toda essa argumentação que vocês estão colocando, inclusive da EJA. Né? É um momento importante de fala, é um momento que a gente pode observar nesse documento, né? E trazer as nossas contribuições, tá certo? Eu coloquei isso para vocês porque eu achei que era importante trazer essa linha do tempo, porque eu já tinha assim uma clareza sobre as demandas das escolas. É como vocês colocaram, talvez no momento de AC é um momento até muito curto, mas a gente discute tantas coisas que talvez o foco relacionado a um texto, seja lá da BNCC, de Paulo Freire, de Antônio Nova, de Jussara Hoffmann, de Lucchesi, para falar de avaliação, né? E aí a gente acaba discutindo várias coisas e não dá tempo a gente adentrar, principalmente nessa parte específica, e discutir também a metodologia. Por isso que esse encontro formativo é interessante, para a gente poder dialogar um pouco mais no chão da escola, como é que está acontecendo, né, as formações e o que é que a gente pode estar fazendo como intervenção. Tá bom? Para isso, nós vamos conhecer os objetivos e a dinâmica da formação, tá? Que é justamente o que vai acontecer hoje pela manhã, hoje pela tarde, amanhã de manhã e amanhã à tarde. A nossa pauta está muito tranquila, tá? Porque o nosso objetivo ali é justamente pensar, né, no planejamento dessas ações pedagógicas que possam ressignificar as práticas, tá? Com relação e fazendo uma articulação entre BNCC, DSRB e o PPP. E eu não sei como é que anda o PPP da escola de vocês, que esse é um momento, né? Esse ano foi um ano que vocês estão fechando o PPP, não é verdade? E o PPP é o DNA da escola. Então nós, professores de matemática, a gente tem que participar um pouco mais ativamente. Muitas vezes a gente fica um pouco de fora, fica mais em relação à coordenação pedagógica. Tá bom? Acho que aconteceu em paralelo, você falou aí, os municipais, em paralelo com o Estado. Existe alguma lógica em um município ter que fazer por último para estar alinhado com o Estado, ou isso não tem relação? Muito bem, boa pergunta. Né? Existe alguma lógica, quando você coloca essa lógica de ficar alinhado, o que é que a gente está chamando de alinhado? Você está se referindo às habilidades, às competências? Não é na questão, né? Porque, assim, você comentou de estar tudo alinhado à BNCC. E a DSRB alinhada. Perfeito. Então, aí eu não entendo como o que é esse alinhamento? Tá. Como a BNCC é um documento normativo, então não é igual ao PCN, que era um parâmetro. Olha, utiliza se quiser. Não é verdade? A BNCC não. Já está dizendo, documento normativo é uma norma. E norma a gente tem que cumprir. Tá? Agora, a forma como ela está estruturada, e aí a gente parte diretamente para o organograma, né, o que vai acontecer no chão da escola,
né, o que vai acontecer nas áreas de conhecimento, de matemática, na área de linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, lá a gente tem os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências. Seria importante, e aí veio uma instrução em relação à equipe do MEC, a necessidade de a gente observar e não mudar as habilidades da BNCC, né, as competências, porque são direitos de aprendizagem do estudante. E, para além disso, elas vão estar alinhadas às avaliações externas, que é a nossa avaliação do SAEB. É aquilo que eu coloquei para vocês. O município, por exemplo, pode não trabalhar com a habilidade, escolher um outro nome, tá? Mas tem que alinhar justamente o texto. Por que é importante? Porque imagine um aluno, né? Uma avaliação externa de um município que você tem lá, talvez com a matriz de referência nova, que vai estar alinhado a todos os códigos da BNCC. Olha a dificuldade da escola depois para fazer essa relação, tá bom? Agora a gente tem que lembrar que o currículo ele é maior do que tudo, né? O currículo ele vai dar uma dimensão tranquilamente para você cumprir todas as etapas dentro de uma escola. E se for cumprido de uma forma legal, a gente não tem problema nenhum com as avaliações, seja avaliação do SAEB, seja avaliação do PISA ou qualquer outro tipo de avaliação. O que eu coloco em relação ao alinhamento é você pensar agora na avaliação externa, porque a avaliação externa não tem lá os descritores. Os descritores, geralmente, eles não trabalham as habilidades essenciais dos anos, do terceiro ano, do quinto e do nono ano e do terceiro ano do ensino médio. Pois, esses 30 anos de avaliação do SAEB, ela fechou um ciclo. Se ela fechou esse ciclo agora, começa um novo ciclo. E por que começa um novo ciclo? Começa um novo ciclo já pensando num documento da BNCC, esse documento normativo, onde a gente tem em cada habilidade os códigos alfanuméricos, não é isso? E se a gente for olhar do sexto ao nono ano, a gente lá tem 27 habilidades no sexto, 29 no sétimo, 32 no oitavo e assim sucessivamente. Quando você olha todas aquelas habilidades do ensino fundamental 2, a gente tem lá mais de 1.200 e poucas habilidades para dar conta do ensino fundamental. Então, é importante a escola pensar nessa linha, porque quando chegar qualquer avaliação vai ficar mais tranquilo. O que eu coloquei para vocês, hoje, com a nova versão da matriz do SAEB, a gente não vai estar falando mais D1, D2, D3, a gente vai falar um código alfanumérico. Por exemplo, 2N1.1. Botelho, o que é isso? Era um descritor. 2 vai significar que é o segundo ano, N significa que é número, 1 vai significar um eixo, em matemática nós temos 2 eixos, né? Linguagem tem 4, ciências humanas tem 5, ciências da natureza tem 5, matemática está mais tranquilo, tem 2. Né? E o outro, ponto 1, é a primeira habilidade da BNCC. Então, o que era apenas D1, D2, D3, não vai estar mais assim. Tá? Então, há necessidade de pensar sobre isso. É esse alinhamento que eu estou falando, porque imagine, é um retrabalho, né? Aí você não utiliza as habilidades, aí muitas vezes depois você vai pegar o objeto de aprendizagem junto com o objetivo, seja lá que for utilizado, ou saber fazer, saber ser, né? Alinhar com a matriz da avaliação. Então você pode ter aí um retrabalho, tá certo? Mas isso é tranquilo, o município tem autonomia para fazer isso, com uma certa tranquilidade, sem problema nenhum. Porque a ideia é fazer a matriz da BNCC vai ser as características do seu município, né? E a gente volta para aquela questão da participação. Se não houver a participação, e aí para mim fica claro que não foi literalmente de cima para baixo, né? Acho que a gente poderia ter participado mais, mas se não fizemos. E se a gente não for para esse meio time, para a nossa participação enquanto professor, nosso lugar de ocupância, a gente não vai ter as características da nossa região, a gente vai simplesmente fazer um Ctrl-C e Ctrl-V da BNCC. Pois é. SMC vai ter a cara da BNCC, que é global, que é nacional, não é de Camaçari. Pois é. É por isso que eu coloquei, a base traz temas contemporâneos, o DSRB traz temas integradores, o DSRM geralmente fala sobre temas intercurriculares.
Então, a gente vai aproveitando e colocando as características de cada um. Por exemplo, as habilidades da base é para a base como um todo, país inteiro. Já nas habilidades do DSRB, observa que repetiu todas as habilidades da base e depois apareceu novas habilidades escrito BA. Essas habilidades BA que estavam lá foram para a consulta pública. Eu tive o maior cuidado, o maior carinho de ler cada habilidade, cada contribuição de vocês, aquela que era mais provável, sim, que tinha uma certa coerência, a gente aproveitou e colocou. Observa que no DSRB tem lá BA. O que é que significa? É uma habilidade exclusiva da Bahia. Certo? Aí, quando faz do município, vai ter a habilidade que é da BNCC, a habilidade que é da Bahia e, vamos supor, Camaçari. Vai ter lá uma habilidade, olha, a equipe de Camaçari achou prudente a gente criar aqui uma habilidade exclusiva para Camaçari. Porque a linha histórica da avaliação do SAEB mostrou que a gente está carente nesse ponto. E aí vocês têm o maior direito de construir uma habilidade e colocar lá. Camaçari, as iniciais pode ser A, será? Então vai ser o código alfanumérico da base e aproveita no final, coloca CA. Identifica, todo mundo que pegar o DSRM de Camaçari vai estar olhando e dizendo, olha, essa habilidade específica de Camaçari. Da ilha, a ilha é muito grande, mas é específico um ponto da ilha. Quem é que está da ilha? Diga. Vera Cruz. Então a gente pode colocar Vera Cruz, tá certo? Então, esse movimento, como você colocou, a gente precisa agora ter uma participação mais ativa na escola. A escola precisa olhar mais para esse documento, precisa discutir mais esse documento. A gente... A BNCC, ela não atende ela já ao EJA. E aí a gente fica... Mas aí é justamente nesse ponto, olha só. Ela traz essa discussão dentro de alguns marcos legais, que é importante a gente discutir sobre isso, e dentro de alguns temas contemporâneos, para que haja uma possibilidade de você ampliar. A BNCC ela não trouxe toda pronta, foi uma parte. O Estado complementa uma parte e o município vem agora com a especificidade. Então teria que ter uma ampliação. Quem fez essa participação do grupo do GEAS? Né? Porque quem ficou, por exemplo, Marcos Paiva ficou com a educação do campo. Eu não me lembro bem quem ficou com a educação de jovens e adultos. Eu vou tentar lembrar, né? Não sei se foi Jerusa, vou tentar lembrar aqui o nome. Tá? Mas houve essa ampliação. O que eu achei foi a falta de participação, talvez. Deveria ter vindo com mais força no município ou até mesmo no DSRB. Entendeu? E eu acho o seguinte, como a gente vai ter que revisitar, por exemplo, Botelho, quando eu pensei em 2018, 18 mais 5, 23. O ano que vem já é revisitar isso aí. Então, olha quanta coisa diferente que vai acontecer em matemática. Gente, a avaliação do PISA agora acabou de lançar uma nova relação que é exclusivamente com matemática, para aparecer no currículo referencial de matemática. Tá? Essas questões que nós estamos acostumados a ver no livro didático, elas serão mudadas, ressignificadas, que seriam as habilidades para o ano de 2030. Imagine aí, a gente vai estar no movimento, né, como se diz assim, trocar o pneu com o carro andando. E vai começar apenas com a área de matemática, por enquanto. Não vai entrar outra área. Né? E aí, se der tempo, eu vou colocar isso para vocês. Tá bom? Mas cada momento de participação a gente tá envolvendo. Esse tempo de revisitação, ele tem que ser fixo, se a gente precisar fazer antes, para entender que tem uma coisa lá que a gente precisa muito melhorar, ele não pode ser antecipado? Olha aqui, tá vendo? Aí a gente vai falar do PPP. Né? A gente faz essa experiência, porque o PPP esse ano está sendo elaborado. Esse PPP é o DNA da escola. Então, tudo aquilo que ficou um pouco faltando no DSRM, no DSRB, na base,
a gente dá a nossa contribuição no PPP. E aí abre uma discussão, porque o que vai servir para vocês em Camaçari, pode servir em Veracruz, pode servir na Chapada, pode servir em Paulo Afonso, que eu acabei de vir agora de Paulo Afonso, tá? Pode ser agora para Juazeiro. Então, assim, são esses momentos que a gente precisa para estar discutindo, tá? Então, vamos lá devagarzinho? Aí eu estava falando justamente sobre isso, tá? Que a gente vai aí considerando a pluralidade, tá vendo, dos territórios baianos e a intenção de garantir as aprendizagens essenciais dos estudantes. Gente, qual é o objetivo da nossa escola? É de um aluno educado, né? A gente está falando aí de uma educação integral, né? Que cuida principalmente de uma formação intelectual, física, social, cultural. Como é que a escola está olhando para isso? Eu, enquanto matemática, como é que está sendo a minha contribuição? Tá bom? Então aí a gente tem aí como será a nossa viagem. Tá vendo? Porque o trem daqui a pouco ele vai passar aí. Nesse momento, a gente está aqui, ó, né? Um bate-papo interdisciplinar, que a gente vai falar um pouquinho do desafio da área da implementação da SRB na escola, que é esse desafio que a gente está tendo. A gente está falando agora de momentos formativos, de participação de AC, né? A gente vai falar da educação escolar no território, e aí a gente adentra agora nos indicadores do município, tá? Como é que anda o SAEB no meu município? Como é que está esse IDEB? Será como é que é compreendido essa nota do IDEB, né? Quando aparece lá o IDEB 3.5, quando aparece o IDEB 2.1, quando aparece o IDEB 5, né? E agora, refletindo sobre o IDEB de 2021. Tem município que o IDEB em 2021 subiu, teve uma nota expressiva, né? Aconteceu isso no município de vocês? Foi uma nota maior do que esperado, do que 2019? Vamos refletir sobre isso? Porque a gente tem que ter cuidado com dados estatísticos, né? A gente tem que ter muito cuidado aí, porque durante esse período, o que é que aconteceu? A pandemia. Nossas escolas estavam abertas? Não. Né? Então a gente vai fazer umas leituras sobre isso, tá bom? E aí a gente tem uma atividade que é uma imersão do módulo 6, tá? Essa imersão aqui, eu acredito que alguns de vocês fizeram e colocaram no ambiente. Se não fizeram, a gente vai se reunir aqui para fazer, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou estar convidando o pessoal que está em casa também para dar sua contribuição, principalmente nessa imersão do módulo 6. Quer falar sobre o IDEB da nossa escola, tá ok? E aqui, na segunda etapa, a gente vai produzir habilidades específicas por área de conhecimento, né? Articuladas com temas integradores. Botelho, eu não sei construir uma habilidade. Como é que constrói uma habilidade? Alguém já parou para pensar sobre isso? Já? Na sala de aula a gente faz questão? Questões assim para colocar na prova? Faz, não faz? Tem hora que sai cada questão massa, né? Que a gente coloca na prova, aí o menino vai lá, responde, o nosso estudante, a gente diz assim, poxa, ele vai agora bombar nesse resultado, né? Essa questão vai ser massa, ele vai acertar, e de repente o resultado sai satisfatório. Tem hora que não sai satisfatório, não é verdade? Mas tem hora também que a gente vai lá e pega uma questão pronta do livro didático. Como é que eu sei que a questão é boa ou ruim? Tá vendo que o Botelho falou para vocês que vai perguntar várias coisas e não vai precisar de resposta? Quando você construiu a sua questão, você fez o que com ela? Deixou guardada? A última questão que eu vendi por R$250. Tá bom? Deixa eu colocar para vocês. Ó, o INEP é o que paga melhor. Paga por 250. O CAED chega na casa dos 200, né? Eu também faço parte, parceiro da seleção do CAED, tá bom? Vou colocar para vocês, faço parte da comunidade de professor autor, lá paga um pouco menos, entre 60 a 180 reais. Imagine aí, pode fazer as contas lá. A Alexa está fazendo as contas. Fazer 10 questões aqui já vai 1.800, mas o dinheiro não vai para você, porque eu já estou vendo ali a contabilidade passando para cá. Tá bom? O que é que acontece?
Isso é interessante, gente, porque a gente pode fazer coisa para além da sala de aula. Claro que tem um guia de elaboração de itens. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque vai chegar o ano de 2023, vocês vão fazer simulado, não é assim? A escola fica, professor de matemática, já selecionou, cadê as questões? A gente precisa colocar aqui. Tá, mas existe um mundo lá fora também. E a gente aprendendo a fazer habilidade, construir uma habilidade, a gente pode construir uma questão melhor. A gente pode ser elaboradores de itens, tá bom? A gente também pode ir para o CAED, a gente pode ir para o INEP, tá? O INEP vai precisar muito de banco de itens, porque a avaliação não era apenas nos anos, segundo ano, que agora ficou para o segundo, né? Mas era o terceiro ano, quinto ano, nono ano, ensino médio. A intenção agora é avaliar todos os anos. Então a gente vai precisar de muitas questões. Né? O nosso banco de item precisa ter muitas questões. Tá bom assim? Para participar precisa ser professor. Todo mundo aqui é professor? Perfeito. Vai ter um cadastro, vai ter online, entendeu? Isso é muito bom porque tem gente que faz coisa maravilhosa, a gente fica na escola. A gente precisa divulgar um pouquinho mais. Não só divulgar, como ganhar também. Né? 10 questões lá no INEP, 2.500. Dá pra gente comprar um presente para os meninos agora no Natal. 20 questões. Né? No ano, será que dá pra gente fazer quantas? Para pensar um pouquinho. E não é tão difícil assim. Tá? Por isso que eu vou fazer essa pergunta para vocês. Mas como é que constrói uma habilidade, Botelho? Porque a habilidade está lá na BNCC. E aí, como é que a gente constrói isso? Por que, Benedito, a gente não discutiu isso no AC? Né? Que seria tão interessante motivar mais o professor para a gente colocar. Lembra que eu falei com vocês? Por que essa questão é boa ou ruim? Como é que eu sei que essa questão é boa ou ruim? Tá? Vamos parar para pensar sobre isso. Falar sobre essa articulação do conhecimento aí com os temas integradores é porque a gente vai ter um roteiro, uma atividade que a gente vai desenvolver, tá? A gente vai pensar numa atividade com muita orientação, fique tranquila, vai trabalhar todo mundo junto. Se tiver dúvida aí, a gente vai conversar sobre isso, tá? E aí amanhã a gente já apresenta. Onde a gente vai identificar os objetos de conhecimento a serem trabalhados. Nós vamos também pensar, né? No planejar da ação pedagógica, no segundo roteiro orientador, que é o que eu coloquei para vocês. A gente não vai pensar do nada. A gente vai primeiro fazer um roteiro, pensar nessa atividade, alinhar com temas integradores, alinhar com as competências específicas da área, alinhar com as habilidades também da nossa área de conhecimento, tá? Porque é a gente pensar como planejar por competência, gente. Observa que a base do SRB está falando o tempo todo de competências e habilidades. Como é que a gente vai planejar agora por conteúdo? Como foi o planejamento desse ano? Como é que a gente faz o nosso plano de curso? Eu botei ele fazendo várias perguntas. Não precisa todo mundo levantar a mão. Já disse a vocês, vamos com calma. A gente já sabe disso. A gente vai lá, escolhe o ano, né? Pega o livro didático, que é um norteador, não é verdade? Não é assim? O que é que está previsto lá no primeiro ano? Está previsto esse conteúdo. Não é assim? Aí agora eu faço outra pergunta. Quanto por cento, vou fazer bem baixinho, tá? Quanto por cento a gente trabalha do livro didático? Não responde. Olha como é importante agora a gente pensar o seguinte. Não é mais fácil a gente pensar as habilidades do sexto ano? As habilidades do sétimo ano? As habilidades do oitavo ano, no nono ano? O que eu quero dizer para vocês, gente, nós que temos um tempo na sala de aula, tá claro para a gente que a gente já sabe quais são os objetos de conhecimento que é essencial do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, que não pode ir de jeito nenhum para outra série sem ser dado. Não é assim? Fica mais fácil para a gente e fica mais fácil por outro motivo que o Botelho vai dizer ali agora, que é a questão da avaliação. Porque se você pensa por habilidade, vai ficar tranquilo. Você quer ver uma coisa? Eu posso perguntar para vocês. Gente, do oitavo ano, me diga um conteúdo aí de matemática que é essencial. Um menino não pode ir para o nono ano sem saber. Cita um aí, do oitavo ano. Ou pode citar de qualquer outro ano e dizer assim, Botelho, eu vou citar aqui um do sétimo, que é essencial.
Ele está vendo aí a necessidade? Está vendo que a gente já sabe o que é essencial? A gente está dizendo assim, ó, isso aqui é inegociável. Eu preciso dar esse conteúdo, porque senão o menino não vai conseguir desenvolver lá na frente. Como é que ele vai trabalhar as equações de segundo grau? Né? A introdução de álgebra. Você quer ver uma coisa? Números inteiros. É fantástico, né? Números inteiros. Eu gosto muito. E a gente coloca e trabalha números inteiros em que ano? No 7º? Pronto. Então quando a gente... Ele é essencial? Ele é essencial? Eu vou dizer, ó, não vou trabalhar números inteiros. De jeito nenhum. Não, gente, a gente já sabe. Não precisa o livro didático dizer pra gente. Claro que ele é um parâmetro, um referencial muito bom. Mas quando eu olho para as habilidades, eu quero dizer o seguinte, ó. Quais são as habilidades focais de cada ano? Isso é importante, porque cada um aprende de um jeito, tá? Tem gente que aprende olhando, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende lendo, não é assim? Tanto que quando você está explicando um aluno, uns só estão olhando, aí outros estão assim dispersos, olhando aqui, você tentando explicar alguma coisa e ele lá olhando para aqui e tal, outros já registrando, aí de repente você faz uma pergunta, o de cá que não registrou, não fez nada, não estava nem olhando, diz, é isso, professor. Mas que negócio é esse? Então, quando a gente está falando isso, é que existe um momento de cada um de aprender, de um jeito de aprender, e a gente tem que pensar em estratégias e metodologias diferentes para cada um. Tá bom assim? E aí, eu estou trazendo algo também para vocês que eu achei interessante. Quando eu falo de habilidades focais, eu estou dizendo assim, ó, não são mais as habilidades focais somente. Porque as habilidades focais, elas são inegociáveis. E é devido à nossa experiência de sala de aula, não tem ninguém aqui no primeiro ano, segundo ano, todo mundo já tem mais de 5 anos de sala de aula. Então a gente já sabe quais são os objetos de conhecimentos essenciais do 6º, 7º, 8º e 9º. Mas a gente também tem que saber as expectativas de fluência. Botelho, o que é isso? Expectativa de fluência? São as aprendizagens adquiridas. Eu vou trabalhar números inteiros. Não vou trabalhar números inteiros? Vou. Os meus alunos precisam saber as 4 operações. Não é verdade? Porque como eu coloquei para vocês, números inteiros a gente vai trabalhar, até então ele conhece números naturais. As operações, todas elas, os resultados são positivos. E de repente, o que você dizia que não podia lá no 5º ano, no 6º ano, por exemplo, 3 menos 5, menos 2, não é assim? Aí ele diz, mas não pode. Não, ficou devendo. Vai ficar, coloca aqui como se fosse uma dívida, um saldo negativo. Não é verdade? Já quando ele chega no 7º ano, que você apresenta números inteiros, gente, o que não existia passa a existir. Quanto é 3 menos 5, menino, já? Menos 2, professor. Não é verdade? Não tem um jogo de sinal? Menos vezes menos. Não é mais? Eu acho isso legal. Quem tem dívida aqui, levanta a mão. Só eu? Meu Deus, eu vou baixar minha mão. Não vou baixar mais não. Hein? Por que eu estou dizendo isso? Porque menos vezes menos é mais. Agora, para um pouquinho para pensar. Quando a gente pega nossas dívidas, multiplique agora por outras dívidas suas. Olha que coisa maravilhosa. Você deixa de ter dívida, passa a ter saldo. Não é verdade isso? Olha, chegou o final de ano, não vão comprar nada por enquanto. Não vão comprar nada por enquanto, antes que o Botelho explica isso aí tudo direitinho, tá? Mas essa brincadeira que a gente faz nos nossos alunos, eles precisam refletir. Por quê? Porque, só porque a gente fez o joguinho de sinal? Não é só porque fez o joguinho de sinal. Né? Tem tudo, uma coisa por trás disso tudo. Diga. A gente chama de a questão do letramento matemático, fazer com que o estudante associe aquele conteúdo matemático com o seu dia a dia. E agora, para as habilidades do século XXI, está vindo a literácia matemática, que é aplicar essas ferramentas de modo que você pode raciocinar, pode criar para resolver problemas do mundo real. Isso é importante, fazer esse aluno refletir mesmo, né? Que muitas vezes a gente nem dá, a gente faz a pergunta e a gente mesmo responde, não é verdade? Muito bem, Pedro. E além disso, a gente utiliza, né, a gente dorme e acorda, né, já pensando
na matemática. A gente já olha aqui o horário, se a gente já chegou um pouquinho mais tarde, mais cedo, se vai dar tempo fazer esse compromisso ou não. Então tudo está muito relacionado, não é verdade? E as nossas escolhas também, né? Isso é muito importante, tá? Perfeito. E aqui, amanhã à tarde, a gente tem vamos produzir estratégias didáticas adequadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem, definindo o quê? Uma proposta também de avaliação. Mas quando a gente for produzir essas estratégias didáticas aqui adequadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem definidos aí, a gente vai pensar também em algumas metodologias ativas. Tá certo, gente? Porque o nosso aluno, ele convive muito com isso aqui, né? Eu deixei até o meu aqui, tá? Mas o nosso aluno convive muito com isso, não é verdade? E aí, eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas a maioria tem acesso. A gente pode até não ter conectividade, tá? Mas essa geração que está chegando aí agora, está dando um nó na cabeça da gente, né? Não é verdade? Muita coisa aqui que eles fazem com habilidade enorme, a gente ainda fica, sabe? Quem tem sobrinho, tem filho, chega e diz assim, gente, como é que coloca isso aqui? Assim, o simples fato do estudante, do aluno, manipular o celular, isso não garante nem assegura que ele é dotado do letramento digital. Eu não sei, você pode manipular um certo aplicativo e tal, mas em compensação você pode pedir para que esse estudante faça uma pesquisa, por exemplo, para poder baixar o boleto do pagamento de um cartão de crédito. Ou então ir no site da Coelba da Energia, né, e baixar a segunda via da fatura do consumo de energia de determinado mês para poder pagar. Aí o estudante simplesmente não sabe. Então é uma falsa interação, um falso letramento. Pois é, então, mais do que isso, Benedito, eu acredito que aqui ele tem acesso a muita informação. Agora, como transformar essas informações em conhecimento? E aí vem o papel da escola de fazer essa interação, né? Isso é importante a gente trazer, tá? E à tarde é construir, tá bom? Instrumentos de avaliação e a gente vai aqui para o nosso painel integrado, que é a culminância aí, né? Desse roteiro que a gente vai estar desenvolvendo hoje pela manhã, tá certo? Não só hoje, mas pela tarde e amanhã de manhã. Eu vou dar um tempo para isso.